Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo ficou muito legal e eu fiz com 5 mulheres empreendedoras. Vocês vão conhecer aqui o que elas mesmas chamam de o esquadrão da cobrança. São 5 mulheres aí das mais diversas regiões, praticamente aí do Oiapoque ao Chuí, de Belém, de Criciúma, do interior de São Paulo, né, que têm atividades de cobrança, que trabalham com cobrança com as suas próprias empresas, e a gente falou um pouquinho sobre esse desafio e sobre a importância da mulher, né, na cobrança e a importância da mulher como um todo. Então o vídeo ficou muito legal, é um vídeo longo, mas eu vou estar quebrando ele em algumas etapas, em algumas pílulas também para vocês poderem acompanhar. Acompanha aí, ficou bem legal. Grande abraço. Bom, pessoal, eu estou aqui hoje com o denominado por elas mesmas Esquadrão da Cobrança, né? Olha que legal, estou me sentindo aqui, né? Bendito sois vós entre as mulheres, que maravilha. Hoje eu convidei aqui essa galera bonita para que a gente falasse um pouquinho sobre cobrança e principalmente sobre o poder da mulher, né? Olha só a importância que a mulher tem, não só no cenário de cobrança, mas no mundo, né, como um todo. E eu chamei essa galera toda aqui para a gente bater um papo. Cada uma delas vai se apresentar e depois a gente vai falar um pouquinho sobre cobrança e o que mais a gente rolar aqui nesse papo. Pessoal, muito obrigado. Meninas, muito obrigado. Queria passar a bola aí para a Fernanda para ela fazer uma introdução, contar um pouquinho como é que surgiu esse grupo, né? E depois aí cada uma fala um pouquinho de cada ação de vocês. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigada a você, Tambeline, por convidar a gente. Nós somos o Esquadrão da Cobrança. Nos denominamos assim porque nos achamos na internet, somos unidas pela cobrança e nos unimos justamente para a gente defender aí uma linha e não querendo trazer nenhuma parte de nenhuma bandeira, mas para a gente trocar ideias sobre cobrança. Então, muitas mulheres já tinham me procurado na internet justamente querendo saber se eu era a única cobradora. Fernanda, só conheço você, ai que bom que você está defendendo o nosso ramo de atividade e trazendo essa cobrança de uma forma mais leve, de uma forma mais inovadora. E eu falei, cara, não pode ser só eu. Deve existir, com certeza, muito mais mulheres guerreiras que são, sim, líderes das suas carteiras, que são, sim, donas das suas empresas, das suas assessorias, que têm aí uma carreira brilhante na cobrança e que, por algum motivo, está aí escondido em algum lugar ou atrás de uma marca que a gente não está vendo que é uma mulher. Então, Tambeline, é muito legal você ter convidado a gente para mostrar que nós temos, sim, representatividade. Hoje nós somos um grupo fechado, poucas, mas tenho certeza que nós vamos aí junto com as nossas redes sociais, junto com a nossa missão de distribuir conteúdo, né? De mostrar que é legal fazer cobrança, que é rentável fazer cobrança, a importância da cobrança na economia do Brasil, a importância da cobrança no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Que nós, sim, vamos conseguir fazer que essas empresas elas tenham ainda mais longevidade, porque não consigo ver as empresas saírem hoje dessa crise se não tiver uma assessoria de cobrança junto, se não tiver os processos muito bem definidos, se não tiverem ferramentas que tenham esse alcance, que traga essa humanização na cobrança, que tiver uma equipe treinada. Então, hoje eu acho que a gente vai conversar sobre muita coisa bacana sobre cobrança. E sim, eu acho que nós somos várias e eu queria desmistificar que a mulher é só o ponto de atendimento, né? Que é só o PA. Eu prefiro que contrate funcionária mulher. Eu prefiro que seja mulher. E na hora da supervisão, na hora da coordenação, na hora de ser dona da empresa, de ser líder,
ah, não, vamos recrutar um rapaz para poder fazer isso. E vamos dar um basta nisso aí, vamos dizer que as mulheres têm capacidade sim, tu vai ver que tem várias aí que têm habilidades fantásticas e que nós estamos escondidas aí atrás de nomes de empresas. Então, obrigada mais uma vez. Muito legal. E eu acho que isso que você falou é muito importante, né? E eu já tive aí um feedback muito legal, né? Vou convidar a Anne aí para se apresentar, mas eu já tive um feedback muito legal. A gente já teve um vídeo aí junto falando sobre cobrança, né? Falando um pouquinho sobre é, essa quantidade imensa de pessoas e de empresas, né? Que estão por esse Brasil todo, né? E que às vezes a gente tem aquela visão, né? Eu costumo dizer, eu trabalhei numa empresa de telecomunicações que atendia toda a região centro-oeste, norte, né? Então, pô, eu conheci o Acre, conheci Rondônia. Aí a gente fala assim, caramba, meu, tem lugares que a gente nunca imaginou, né? Porque a gente acaba, eu que sou de São Paulo, né, capital, a gente imagina que o Brasil é só isso. E não, o Brasil é muito mais do que isso. Tem uma imensidão de diversidades, né? E de empresas, né? Eu enquanto consultor também, já fiz trabalho em várias empresas de varejo. Conheci uma empresa lá na Paraíba, fui a Cajazeiras, né, que é o interior da Paraíba, um calor de 40 e poucos graus, né, e a empresa lotada de gente, né, e aí outras grandes marcas, né, naquela rua do comércio, vazias, e a empresa local lotada. Né? E quantos varejistas, né, precisam do apoio, né, e que vocês estão proporcionando também em cada uma das suas empresas. Né? Então, eu acho legal e acho que esse teu ponto é muito importante. Né? Entre homem e mulher, né, as capacidades são exatamente as mesmas. Né? É importante a gente ter. E eu acho que essa bandeira, você começou falando, não querendo levantar nenhuma bandeira, mas eu acho que tem uma bandeira, sim, né, de mostrar a importância da mulher. Né? A mulher não é só a cobradora, ela não é só a operadora, ela tem a mesma capacidade de se tornar um supervisor, um líder, um gerente e até uma dona, uma empreendedora como vocês aí estão lançando essa bandeira. Mas, enfim, queria deixar cada uma de vocês se apresentar. Anne, pela ordem alfabética que definimos, você é a primeira. Bom dia, Tambelini. Bom dia, meninas. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês. E, assim, pegando o gancho de tudo isso que foi dito, me passou um filme aqui pela cabeça, né? Eu entrei na cobrança em 2009, num estado que fazia pouco tempo que eu estava morando, que é o estado do Paraná. Então, conheci a cobrança no estado do Paraná. Entrei na cobrança como operadora, como linha de frente, né? E ali eu me identifiquei com o trabalho. E através da minha identificação que eu tive com a cobrança, eu passei a amar aquilo. Como eu disse para o Tambelini na nossa entrevista, eu amo fazer o que eu faço, eu nasci para fazer isso. E eu comecei ali na linha de frente, né? E tive a oportunidade de crescimento. Passei a ser gerente e na função como gerente eu amei ainda mais o que eu fazia. É transformador você ver pessoas entrarem para um ramo de atividade e se identificar como eu me identificava. E a maioria da nossa operação era mulheres, né? Então, assim, o que a Fernanda falou trouxe assim à tona tudo que eu passei, porque eu estive ali no início, ali na linha de frente, vi outras mulheres entrando ali e também consegui fazer com que algumas dessas mulheres que eu treinei depois fossem também gestoras de carteiras e consegui depois, passado alguns anos, montar a minha empresa, né? Eu sou fundadora do Grupo Itacobi Soluções em Cobranças. Nós somos ali do interior de São Paulo, na cidade de Itapetininga, e nós estamos ali ajudando os pequenos, médios empresários da cidade, de toda a região, e aonde estiver a necessidade, nós estamos lá para ajudar. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, creio que vai ser muito produtivo isso, tem histórias lindas aqui nesse grupo, e isso faz com que a gente saiba que está no caminho certo. Porque a solidão no ramo de cobrança da parte feminina eu também sentia, né? Então, quando eu encontrei a Fernanda e, consequentemente, todas que estão aqui, isso nos fortalece, isso faz com que a gente saiba que está no caminho certo e que tudo é possível sim. Basta a gente crer naquilo que a gente acredita e fazer acontecer.
Muito bom, muito bom. Tive muitos feedbacks positivos da Anne, viu? Muita gente amou você, viu? Pela sua garra, pelo seu amor. E eu até fiz uma pílula depois que eu fiz lá. Para cobrar tem que ter amor. E eu acho que esse é o ponto essencial. E aí acho que todos vocês concordam bastante com isso. Mas vou seguir a ordem alfabética aqui. Dani, por favor, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, do que você faz e se apresenta aí para essa galera toda. Bom, gente, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar presenciando essa equipe fantástica. Cada um tem a sua empresa, cada um sabe da dificuldade e a gente divide elas e tentamos achar sempre uma solução para cada. Bom, o meu grito de guerra, Fernanda, é vender e não receber é doação. Né? Acho que as meninas já sabem, já estão cansadas de ouvir que eu sempre falo. Eu faço palestras também por todo o estado aqui de Santa Catarina, visitando algumas CDLs, algumas lojas, faço treinamento e eu observo muito essa questão da cobrança e o porquê que é tão essencial. Bom, me apresentando também, eu tenho a Meta Cobranças já há 10 anos no mercado, faz 10 anos agora este ano, e eu sempre trabalhei com cobrança, né? Porque eu me identifiquei desde muito cedo. Então, a gente percebe sim como é satisfatório dar um resultado para a loja quando ela te entrega a cobrança e fala assim: esses aqui estão perdidos, eu perdi. Poxa, você vendeu, você fez todo aquele trabalho, você pagou funcionário, você pagou fornecedor. Não é justo você botar assim: perdi. Né? Eu acho que é o investimento que você teve ali, você pode sim recuperar porque é seu. E é por isso que eu tenho a minha frase, que vender e não receber é doação. Porque muitos empresários acreditam que o faturamento alto ou as vendas altas no crediário significam um resultado positivo. Só que lá na frente ele não vai receber. Se ele não receber, ele não tem como pagar o fornecedor ou um investimento novo, ou então uma campanha nova, ou nova estação que está vindo e tem que mudar a coleção, caso de confecção, loja de calçado, roupa, enfim. E aí é que está o grande problema. E aí isso cria-se uma bola de neve. Então, não só na cobrança, mas uma análise de crédito preventiva, ela funciona muito bem dentro das empresas. Então, o que falta hoje, além da cobrança, é saber como vender. A gente não pode esquecer isso. A cobrança, sim, ela é essencial, mas é muito melhor você poder prevenir isso. E se ficar inadimplente, você pelo menos tem alguns dados essenciais que ajude a pessoa que vai realizar a cobrança a encontrá-la, o teu cliente devedor. Porque na hora de vender, eu percebo que muitas empresas, elas vendem e acabam não pegando dados essenciais ou assinatura essencial para depois realizar a cobrança. E isso também pode dificultar. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a todas. As meninas sabem aí quanto a gente tem discutido bastante em lives, em trocas de informação. Isso tem me ajudado bastante, porque a gente está aí juntas, sim, unidas pela cobrança, né? Com a nossa... Quem começou tudo isso foi a Fernanda, e com certeza esse grupo vai aumentar, sim. E sem sombra de dúvidas, a gente vai ajudando umas às outras, porque a gente é mulher, empresária, dona de casa, mãe, esposa, filha. Então, a gente tem várias funções e a gente consegue fazer tudo isso e ainda de salto alto. Ô Dani, quantos funcionários você tem? Atualmente, eu estou fazendo um investimento com um discador, né, para aumentar a nossa produtividade, mas atualmente eu estou com 8 funcionários agora. Legal, legal. E é um pouco parecido com a Anne. A Anne tem 7, né? Então, é muito legal a gente conhecer isso, porque, como eu disse, né? Às vezes a gente está acostumado a conhecer mega empresas, né, cara? E olha como tem espaço para todo mundo, né? E o mais bonito disso tudo, né? Que eu acho, né? Muitas vezes a gente vê empresas, às vezes, que não querem dividir práticas, né? Achando que são concorrentes, né? Olha que bonito, gente, né? Quer dizer, a dor é igual em todos os lugares, né? E quando a gente troca informações, né? Ninguém está dando a receita, né? Eu costumo sempre dizer isso. Se eu der uma receita aqui para todos nós fazermos um bolo de fubá, cada bolo vai sair de um jeito, né? Cada um tem o seu talento, a sua forma de fazer, né? E o que é de um, o outro não come, não tenha dúvida, né? Então, parabéns para vocês nesse sentido de vocês estarem
exatamente se ajudando, né? Porque é assim que a gente cresce. Bom, vamos lá para a próxima, Érica. Fala um pouquinho, Érica, de você aí, do que você faz, conta pra gente. Bom, primeiro, muito obrigada, Fernanda, pelo convite, muito obrigada, Tambeline, pela oportunidade. É um orgulho mesmo, é um orgulho fazer parte desse grupo, é um orgulho poder falar dessa forma das mulheres que trabalham como empreendedoras dentro das suas equipes de cobrança, dentro desse ramo da cobrança, que não é um ramo fácil, não é um nicho de mercado que fica de portas abertas te esperando, não. É algo que você tem que batalhar todos os dias, que você tem que matar um leão por dia, que você tem que ir para cima, que você muitas vezes luta com concorrências desleais e isso tudo nos engrandece, tá? Eu queria deixar muito claro para vocês, meninas, que é um orgulho ter vocês aqui, porque eu sei da luta de cada uma de vocês dentro desse grupo, dentro da empresa de cada uma de vocês. Mas meu nome é Érica, eu sou da Ativo, assessoria jurídica e recuperação de crédito. Eu sou advogada, trabalho há 13 anos no ramo das negociações. Entrei, a princípio, dentro de um escritório que trabalhava em negociações de bancos, e aí dentro desse escritório, como advogada, geria equipes que faziam negociações, primeiro no contencioso, depois na parte ativa, e aí comecei a me apaixonar pela área de negociação, pela área de cobrança, e aí saí desse escritório e montei a Ativo. A Ativo, inicialmente, ela veio para ajudar realmente micro e pequenas empresas. Depois eu comecei a migrar um pouco mais para a área de instituições de ensino, e hoje trabalho também na área de cobrança B2B. E aí ela tem a parte de cobrança extrajudicial e a parte de cobrança judicial, né? Porque como a gente agrega a parte extrajudicial que é feita pelos operadores e os advogados, a gente consegue agregar essas duas áreas e é realmente um mercado muito desafiador, porque a gente percebe, principalmente nesse momento da economia que nós estamos vivendo, né, que existe um desespero geral das empresas e muitas vezes eles não sabem por onde começar, não sabem como procurar ajuda, não sabem o que fazer para melhorar o faturamento nesse período e a gente às vezes chega para oferecer uma oportunidade, para oferecer uma alternativa, para oferecer meios deles saírem dessa crise ou pelo menos se manterem vivos, né? Muitos empresários eu percebo que eles não têm ideia do quanto seria rentável trazer dinheiro que está como prejuízo para a empresa, trazer esse dinheiro para dentro das empresas, reforçando o caixa, reforçando o capital de giro, reforçando os ativos dessa empresa. E aí eu vejo também que a hora que você chega com a oportunidade para o empresário, ele está tão receoso, ele está com tanto medo, com tanta insegurança, que a primeira impressão que dá é que ele vai te repelir, que ele vai te afastar. E aí você chega com todo o amor, Anne, com toda a atenção, com todo o cabelo jogado, né, Fê? E aí você explica para ele, você dá técnicas, você passa o profissionalismo que todas nós temos aqui para mostrar para essa empresa o quanto ele pode faturar, o quanto ele pode recuperar. A gente tem sofrido com algumas resistências que a gente até desabafa lá no nosso grupo da cobrança. Muitos momentos a gente chega a falar, hoje eu quero desabafar. E aí a gente joga todos os nossos traumas, tudo aquilo que a gente ouviu de ruim, e uma apoia a outra. Esse grupo, eu digo que ele é um grupo realmente de apoio entre as mulheres da cobrança, porque a gente sofre com algumas coisas que é muito particular entre uma empresa ou outra, mas que acaba sendo comum entre nós. E isso nos fortalece, porque primeiro que a gente vê que não é só nós que estamos sofrendo com isso, e outra que a gente cria alternativas uma para as outras. Isso é fantástico, isso é fenomenal. Ô, Érica, só uma dúvida, você é da onde? De que região? Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Legal. E quantos funcionários hoje você emprega aí? 6. 6 aí, bem legal. Simone, conta um pouquinho de você aí.
Fala pra gente aí, se apresenta e vamos lá, vamos dar continuidade. Oi, muito obrigada aí pelo convite, muito obrigada a todos aí, o Eduardo, a Fernanda aí pelo convite. Eu me descobri na cobrança tem uns 3 anos atrás, que eu comecei a buscar, né? E já desde um tempo maior que esse, de 3 anos, eu já estava buscando para trabalhar em home office, trabalhar em casa, porque a distância me incomodava muito o trânsito. E aí, nessa busca, eu comecei a fazer essa preparação para trabalhar em home office, ter todo esse estudo, buscar conhecimento, porque não era, né, devido à pandemia, ficou mais fácil explicar o que é um trabalho em home office. Mas para o trabalho tradicional brasileiro, que é CLT, e para a empresa, era muito difícil explicar. Então, eu sempre busquei mais conhecimento fora ou de pessoas que têm essa experiência fora. E nesse período, eu trabalhando com a cobrança, me preparei para estar fazendo esse trabalho em casa. E aí a cobrança me trouxe essa oportunidade. Então, e aí eu conheci a Fernanda, procurando também outras mulheres, né, na cobrança. Comecei a seguir a Fer nas redes sociais, até que um dia a Fer me notou lá. Eu fiquei muito feliz também. E aí, né, eu sou sozinha, né, trabalho em home office hoje. Estou ainda com a minha primeira carteira. Então, eu estou me descobrindo e estou muito feliz com o apoio das meninas lá do grupo do Esquadrão da Cobrança. Estou me sentindo muito acolhida. Eu estava com muito medo, estava muito... não com medo no sentido da preparação de estar em home office, mas de me sentir sozinha, de buscar, como a Érica falou, é muito difícil a gente chegar com uma mulher, falando de cobrança, porque a gente tem essa impressão que a área financeira, que é muito masculina ainda, né, o ramo financeiro. Então, quando chega uma mulher, a gente já sente aquela barreira. E com essas mulheres todas lá, eu tenho me sentido muito encorajada, eu estou fazendo as prospecções, eu estou me sentindo muito acolhida e acho que, tipo assim, tá fluindo, né? Que legal. E aí você já tem um cliente, tudo, então, quer dizer, você começou agora, mas está aí já caminhando e está pensando já em arrumar funcionário, como é que é, Simone? Por enquanto, eu tenho intenção, sim, futuramente ter um funcionário, mas eu sou muito pé no chão, então, por enquanto, eu estou focada em me estabelecer, em ter um cliente, eu fazer um trabalho bem feito para esse cliente me indicar para outras pessoas, para mim, aí sim pensar em uma equipe, porque como eu sempre tive essa vontade de trabalhar em home office, então eu preciso me estabelecer bem, mostrar, porque agora com a pandemia, muitos funcionários foram para o home office e não está conseguindo ter essa produtividade, então foi de um extremo para o outro, da dificuldade que eu tinha em mostrar os benefícios de trabalhar em home office pro empresário, para agora ele colocando os funcionários em home office, ele vê que muitos se perderam. Então, fui de um extremo para o outro. Então, eu tenho que construir esse caminho, eu tenho que mostrar esse trabalho para pensar em uma equipe. Então, eu quero fazer bem feito esse trabalho que eu estou começando agora, que eu trouxe o trabalho que eu estava fazendo com essa empresa que eu estava com eles. Então, eu comecei ali a prospectar meus próprios chefes, né, que eram antes, e eles achavam um absurdo a minha ideia. Até que chegou a pandemia, eles tiveram que colocar os funcionários, viram quanto era difícil, e só tinha eu preparada, que eu era a maluca, né? E aí viram que... Então, assim, eu meio que ajudo eles, tento falar, assim, tentar dar algumas dicas do que é o trabalho em home office para agregar conhecimento lá, melhorar. Tem que construir todo esse caminho, né? Não tem como você ter uma história se você não viver ela. Mas legal. Fê, você acabou apresentando o grupo. Desculpa, só, Simone, que região que você está mesmo? Desculpa. Eu estou na região de Sorocaba. E essa pergunta de que local é só para saber onde é que vocês estão, porque, na verdade, hoje em dia não tem nenhuma questão, né? Eu posso ir de Manaus para São Paulo, de Porto Alegre para Bahia, enfim, quer dizer, hoje em dia tudo isso ficou muito, muito mais simples, né? Fê, você se apresentou o grupo e acabou não falando da sua empresa, de você. Fala um pouquinho rapidamente para depois eu fazer uma pergunta, que senão daqui a pouco não tem espaço nem para mais de tempo. Nós somos falantes. Imagina o nosso grupo. Todos nós. O grupo é assim, piscou, tem 200 mensagens lá. Então,
eu sou Fernanda Costa, né? Sou do Espírito Santo, mas a minha empresa e a minha sede hoje é em Belém, no Pará. Tem 17 anos que eu moro em Belém, então já me considero paraense. E eu tenho a Costa e Andrade Soluções em Cobrança, onde a minha empresa que terceiriza, faz terceirização da gestão do contas a receber de várias empresas. E tenho também a Bem Receber, que é onde eu faço as minhas mentorias, as minhas assessorias, os meus treinamentos de equipe. Então, eu sempre tive essa vontade também dos números, do financeiro, essa coisa da gestão financeira sempre foi muito forte dentro de mim, mas eu tinha um pezinho na educação também. Eu ficava naquela coisa do vem lá, vem cá, vem lá, vem cá. E quando eu, de fato, descobri que o meu dom era distribuir esse conhecimento que eu tinha, aí eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Eu falo que na hora que eu estou dando um treinamento, seja para uma pessoa, ou seja, para 1000 pessoas ao mesmo tempo, é uma felicidade ímpar para mim. E aí eu fui para as redes sociais para eu abrir esse canal, essa veia de distribuição de conteúdo, de falar, olha, vamos falar de cobrança de uma forma leve? Vamos falar de cobrança de uma forma saudável? Vamos falar de cobrança? Porque, assim, as pessoas têm medo de falar do dinheiro, as pessoas têm pudor de falar de cobrança. Quando a gente ia vender, eu tenho certeza que as meninas sentem a mesma coisa. Falar de cobrança, as pessoas fecham as portas pra gente, né? Não, cobrança não, é muito chato isso. E aí a gente tem toda uma metodologia, né? De chegar aí cheia de charme e tal, e fazer o negócio acontecer, e mostrar que tem resultado. E mostrar que nós somos especialistas, que a gente estuda muito para isso. E a gente tem processo, a gente tem gestão, a gente tem treinamento, a gente investe na nossa empresa. A gente tem muitas ferramentas e um custo alto para a gente se manter a um nível de entregar resultado. Não é barato ter uma empresa de cobrança, né? A gente tem que ter ali, a gente tem que estar se atualizando. Às vezes a gente acaba de comprar uma ferramenta e vem uma outra no mercado e tu tem que investir de novo. Então, olha aí a Dani falando que sim. Então é isso. Então, eu estou hoje em Belém, mas eu faço cobrança em tudo quanto é lugar. Tenho um cliente em Londrina, tenho um cliente em Florianópolis, tenho um cliente em Curitiba, tenho um cliente em São Paulo, no Rio e no Espírito Santo. Aqui no Norte, faço cobrança em tudo quanto é lugar. No Nordeste, uma boa parte. Então, independente, né? Hoje a gente pode fazer cobrança da onde a gente estiver. Quantos funcionários? Então, eu tinha 4 funcionários e agora eu estou com 2 funcionários. E é legal você perguntar isso, porque assim, as pessoas acham que a gente tem uma empresa imensa com centenas de funcionários. E dependendo da carteira que você tem ou do processo que você escolhe, da tua metodologia de gestão, a quantidade de funcionários, ela não é equiparante à quantidade de dinheiro que você traz de volta. Porque depende da tua carteira. Então, como a minha metodologia ela é uma cobrança preventiva, então eu foco na prevenção, eu educo o meu cliente a vender certo e aí a gente consegue uma rentabilidade melhor, a minha quantidade de equipe ela é bem reduzida. Eu preferi ter menos funcionários e mais resultado nisso com investimento e em ferramentas. Então a gente está aí no período de transição de humanização e robotização ao mesmo tempo. Assim. Então tá bem bacana. Isso é importante, né? Que a gente ainda vê, né? Eu que estou aí andando por todo esse Brasil e a gente às vezes vê muito daquela ainda o cara que contrata cobrança, né? Ele quer saber quantas PAs vão ter, ele quer controlar login, logout de PA. Uhum. E eu me lembro, né? Em 2000, quando eu fui trabalhar com a empresa de telecomunicações, eu fui conhecer empresas de cobrança que eu tinha no Brasil todo lá. E na época, eu lembro que eu cheguei em empresas que tinham lá um funcionário, que era o dono, e mais uma secretária. Naquele momento, e isso está até no meu livro, né? Vocês sabem que eu tenho um livro Histórias de Cobrança, né? Sim. Que eu conto essa história, né? Que eu cheguei em empresas que não tinham, que na verdade não cobravam a minha carteira. Né? Mas naquela época, basicamente, eu tinha 2 opções. Ou eu mandava carta, ou eu ligava. Hoje em dia, cobrança é muito mais do que isso. Né? Cobrança não é só cobrança, né? Cobrança não é só cobrança. A gente tem ferramentas digitais, tem
uma série de oportunidades de criar relacionamento, gerar canais de retorno, portais de autonegociação. Ou seja, hoje em dia, é óbvio que a cobrança telefônica acaba ainda sendo aquela porta de entrada mais eficiente, né? A hora que você fala. Mas a gente não pode só pensar nisso, né? E esse acho que é um recado, né? Não é só de quantidade de PAs aí que a gente tira resultado. Muitas vezes isso onera minha empresa e eu não tenho o melhor resultado, né? Então, acho que acima de tudo tem a inteligência. Eu queria pegar um gancho aí de um assunto que acho que foi a Érica que falou, e eu acho que vocês devem ter vivido muito isso, né? E às vezes eu ouço muita empresa ainda falando que não, eu não terceirizo cobrança, né? Eu faço internamente porque eu já tive problemas no passado com empresas de cobrança, me roubaram, né? Então, eu acho que estou vendo todo mundo balançando a cabeça aí, né? Quer dizer, capaz de vocês já terem ouvido isso, né? E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho que eu costumo sempre dizer que em tudo na vida tem sempre os dois lados, né? Pode ser que naquele segmento tenha gente que faça coisa errada, mas tem muita gente que faz coisa certa. Você pode criticar um setor específico e da mesma forma, né? Comenta um pouquinho disso, como é que vocês percebem isso e o que vocês diriam para essas pessoas que têm essa percepção de eu não terceirizo cobrança, já me roubaram, eu não confio em ninguém. Eu queria falar rapidinho sobre isso, que eu lembrei aqui de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu iniciei bastante em cidades ao entorno da região que eu trabalhava, e eu cheguei numa cidade aqui do interior do Paraná, onde um escritório de cobrança tinha passado por ali há um tempo atrás, e como eles relataram para mim, fizeram a limpa na cidade, né? Eles fecharam muitos contratos, não faziam os repasses para os clientes. Então, logo lá no meu início da cobrança, eu já deparei com essa grande barreira. Então, o que eu aprendi nisso tudo? Que o medo impede o resultado. Então, qual que é o maior problema na minha visão em relação à terceirização? Os empresários, os microempreendedores, eles têm um preconceito em relação à cobrança. Quando a gente chega e se apresenta como uma assessoria, ou quando começa a se falar em cobrança, existe muito mito ainda em relação a isso. Então, na minha experiência, o que eu faço quando eu chego para uma empresa que eu recebo essa objeção? Eu faço um desafio a ele. Então, como que eu vou provar que a minha empresa é diferente? Me dê a oportunidade de provar isso para você. Eu falo do meu público-alvo, acontece o seguinte, eu sou muito de olho no olho. Eu gosto muito de chegar ao cliente, entender a situação dele, fazer aquela consultoria para entender o negócio dele, entender a dificuldade dele. E eu aprendi uma coisa, que o olho no olho, ele mostra a sinceridade. Então, eu gosto muito disso, de olhar no olho do meu cliente e passar para ele a confiança de que ele pode confiar na minha empresa, que ele pode confiar em mim, porque com certeza o resultado vai vir. Então, acho que a base disso tudo, de quebrar essa barreira, é estabelecer a confiança. Oi, eu queria só falar alguma coisa, Tambeline, complementando isso que a Anne falou e que você falou. O que acontece muito é que quando você chega nas empresas, e eu tive, inclusive, resistência com relação a esse negócio de home office, eu cheguei a falar com a Fer sobre isso, né? Quando a Fer decidiu trabalhar em home office, eu falei para ela, eu falei, olha, algumas empresas aqui onde eu prospecto, onde eu vou oferecer o meu serviço, a primeira coisa que ela pergunta é se eu tenho um local estabelecido, porque o medo dessas empresas é que eu suma do mercado com o dinheiro deles, né? Enfim, e aí isso é uma resistência realmente, e além disso, eu percebo que o medo deles é quando eles não veem uma estrutura formada, que seu escritório não está lá bonitinho, estruturado e tal, que você realmente é um aventureiro, uma aventureira que vai oferecer um serviço, vai pegar o dinheiro deles e sumir. Eu entendo que hoje existem algumas ferramentas que possibilitam a fazer esse link do recebimento direto para a empresa. Tem uma coisa que eu geralmente, para vocês terem ideia, eu fiz um trabalho alguns anos atrás e quando a gente estava discutindo cobrança, a gente estava vendo, eles ainda recebiam na conta da assessoria, para vocês terem ideia. Né? E na época, eu tive que até mudar o que eu estava escrevendo, que eu falei, não, hoje em dia não existe mais isso. Eu falei, não, cara, existe.
é inacreditável, mas existe. E aí a gente estava falando, e tem metodologia simples para fazer isso. Eu posso ter o cedente, né, é o cliente, é o credor. Agora, o arquivo do banco eu posso direcionar para assessoria, né? Não existe nenhum problema. Ou eu posso fazer um arquivo duplicado, onde o banco mande para a assessoria e para o credor, né? Onde a assessoria também conhece o que efetivamente baixou, né? Então, assim, hoje em dia não tem mais essa dificuldade da gente falar, pô, mas não consigo fazer isso, né? Tecnologia, é claro que às vezes é um gargalo, mas a gente consegue fazer isso, né? E ter essa confiança. Então, assim, né? Eu geralmente sempre falo, cara, o cara não precisa botar a mão no teu dinheiro. Ah, mas ele precisa administrar para mim. Ele vai administrar, né? O arquivo vai para ele, o dinheiro vai para você. Acabou, né? É óbvio que tem um processo. A gente sabe que às vezes tem dificuldades nas empresas para colocar essas partes de tecnologia, né? E a gente sabe que vocês também estão prestando serviço muitas vezes para empresas pequenas, empresas que não têm aí todo o aparato de tecnologia, né? E aí acaba sendo essa alternativa. Mas eu acho que a confiança que a Anne falou, e aí eu até queria depois, não sei se eu posso já passar para a próxima pergunta, alguém quer falar um pouquinho mais rapidamente desse ponto que eu coloquei? Eu queria só completar que a gente está falando aí talvez só dos contras, né, da gente, da assessoria, receber o dinheiro. Mas aí eu vou te dar 3 relatos que aconteceram na minha empresa, nesses 10 anos que eu tenho de assessoria de cobrança, que foi muito, muito benefício para o meu credor o dinheiro passar por mim. Então, vou te contar uma cliente que ela tem uma clínica de atendimento de especialidades. Fono, físio, TO, enfim, são várias especialidades médicas onde ela atende crianças especiais. Então, ela é dona dessa clínica e recebe e eu que faço os boletos para receber esses atendimentos. Ela teve um AVC e ninguém sabia o número da conta dela. E ela tinha que pagar todas as contas da clínica e ela ficou 10 dias na UTI. A filha dela me ligou desesperada. Fernanda, não repassa o dinheiro para a conta da mamãe, porque ninguém sabe o número da conta. Então, foi uma salva. Uma outra que a gente teve foi de bloqueio judicial, né? O cliente me ligou desesperado. Fernanda, bloqueou, um funcionário me botou na justiça, bloqueou meu dinheiro, seguro repasse. Paga as contas por aí e me ajuda com o fluxo. Então, tem a vantagem. E as empresas pequenas, né? Isso é muito legal, né? Muito legal. E eu já tive também... Mas tem que ter confiança. Exato. E eu já tive também briga de marido e mulher em processo de separação, onde eles quase acabaram com a empresa e o juiz falou, segura o dinheiro, você vai pagar os funcionários. Então, a gente ajuda de várias formas. Eu posso interromper um pouquinho? Pode. Falando de briga de marido e mulher, o que é fazer cobrança de uma ótica onde o casal compra o par de alianças parcelado em 10 vezes e o casamento dura 3 meses? O que é nós fazendo cobrança dessa situação? Gente, assim, às vezes o empresário não sabe como lidar com essa situação. Então, existem casos que só terceirizando mesmo, com pessoas que têm certas argumentações para esses casos, porque senão fica falando, eu me separei, ela foi com o carro, foi com a casa, ela quer pagar a conta, aí tem que estar analisando tudo, sabe? Então, é mais um ponto positivo aí que tem para botar numa empresa de cobrança. Escola, né, Dani? Escola. O meu marido, eu separei do meu marido, ele que ficou responsável de pagar a escola, liga para aquele, aí começa a xingar o cara. Eu queria fazer uma outra pergunta que vocês citaram com relação à questão do home office, né? A Simone estava falando bem, né? Que ela praticamente a empresa dela nasceu em home office, né? Então ela acabou dando até um passo antes nisso tudo, né? E a gente está vendo, e eu falei até bastante com a Anne no vídeo que eu fiz com ela sobre essa questão, né? E a gente fala aí até que tem um termo, né? Que o pessoal está falando que agora a gente está vivendo a uberização da operação de cobrança, né? Que tem essa possibilidade, né, da gente ter, inclusive, regimes diferenciados, né, onde eu possa, de repente, conectar pessoas que não podem se locomover, pessoas que têm dificuldade, né, PCDs, por exemplo, né, que eu possa agregar um trabalho no home office. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que as empresas de vocês, né, estão? Está todo mundo em home office? Como é que é? Ou já originalmente
já era home office, né? A Anne estava me contando que ela tem um escritório, tudo, eu não sei de vocês. E conta um pouquinho como é que está isso e como é que vocês estão vendo o futuro disso. Olha, eu vou até começar, Tambeline, porque foi realmente um momento atípico e o que eu queria dizer é o seguinte, que surgiu novas perspectivas para todas as atividades, né? E principalmente para quem trabalha com operadores, operador de cobrança, operador de telemarketing, assistente virtual, né, Simone? Surgiram opções de trabalho que a gente sequer sabia que existia. Existem situações que uma pessoa pode trabalhar em casa para várias empresas ao mesmo tempo, sem necessariamente ter o vínculo empregatício, ou talvez tendo o vínculo empregatício, mas em novas modalidades, né? Eu passei a ter como oportunidade trabalhar, por exemplo, com freelancers. Ou seja, vou montar lá uma campanha, ao invés de eu contratar um funcionário para trabalhar dentro da minha empresa, ter todos os gastos referentes ao consumo que ele vai ter lá dentro da empresa, né? Não só de energia, internet, enfim, toda a estrutura que eu teria que fornecer para ele, eu contrato um freelancer, pago um percentual fixo para ele, dou um percentual sobre a meta conseguida de recuperação e diminuo consideravelmente os gastos que eu teria com esse funcionário, porque eu não preciso pensar em transporte, eu não preciso pensar em alimentação, eu não preciso pensar em gasto de energia elétrica, de internet, porque tudo isso já é estabelecido dentro do contrato, então o retorno é grande e realmente despende menos. Então são opções que surgiram com essa pandemia, com esse isolamento social, que aumentou possibilidades de trabalho que a gente sequer sabia que dava para fazer, né? Inclusive treinamentos à distância. Hoje é possível que você dê um treinamento para uma equipe de empresa à distância, você não precisa mais ir fisicamente. Então, aquela história que você falou do ano passado, ter viajado um monte, né? Hoje a gente já sabe que dá para fazer esse serviço de forma remota, com uma qualidade excelente, porque você consegue abranger muito mais pessoas, muito mais empresas ao mesmo tempo. Inclusive, né, quer dizer, você pode contratar uma série de pessoas, esse cara não precisa trabalhar 6 horas, ele pode trabalhar 4, era o esquema do Uber, né, quer dizer, cara, eu me conecto lá, vou trabalhar 2 horas, vou trabalhar 6 horas, vou trabalhar 12 horas, óbvio, dentro, né, que a gente está falando de cobrança, dentro da legislação, dentro da possibilidade de poder ou não fazer a cobrança, mas, enfim, eu posso ter isso uma liberdade imensa, né? É bem legal isso. E o bacana, ô Tambellini, é que você contrata um especialista na área. Como a Érica falou, assistente virtual. Quando eu falava assistente virtual há 2 anos atrás, vinha-se muito Japão, e quando se fala assim em Japão ou fala em outras, as pessoas eu já cheguei a falar, mas assistente virtual, mas o que você vai fazer? Tipo, já pensava outras coisas. Aí eu tinha que explicar que assistente remota, e quando falava home office já sentia uma barreira gigante, aí eu tentei para o cowork, aí quando falava de alugar um espaço, então tinha uma barreira. A partir do momento em que se via que o freelancer, você contrata um especialista, como a Érica, advogada, às vezes ela precisa de um advogado que se tenha especialidade em um certo tipo de processo, ela contrata ele vai fazer aquele trabalho, ela vai ter menos despesas. No meu caso, contrata uma pessoa, uma cobrança para fazer em home office ou em um espaço de cowork. Além de ter experiência, tem o conhecimento e o comprometimento, porque você paga pelo resultado, apenas pelo resultado, como diz, você paga somente pela viagem, você não paga o carro, né? Então, isso é muito bacana. Exatamente. Acho que a gente está vivendo um momento aí, por mais que seja difícil, né, com relação à pandemia, abrindo uma série de oportunidades e possibilidades novas, né? E eu acho que é isso que a gente tem que... A gente vê aí o povo, às vezes, nossa, eu não aguento mais, é só notícia ruim, eu estou preocupado, mas, pô, a gente tem visto tanta coisa boa surgir, né? E aí a gente tem que sempre olhar o copo meio cheio, né? Não meio vazio, né? E esse é o... Hoje em dia, a gente ainda existe uma facilidade da gente conseguir ferramentas digitais
para fazer a integração desses dados, né? A gente não precisa mais ficar só trabalhando com planilhinhas de Excel, apesar de funcionarem muito bem, serem, às vezes, o único mecanismo que tem de cruzamento de dados entre a empresa e algumas assessorias, mas hoje a gente tem ferramentas de programas que ficam na nuvem, né? Que esse operador ele pode ter acesso remoto com toque, né? Então, eu não preciso fornecer mais o meu computador da empresa para aquele funcionário. Ele pode ir muito bem dentro de um espaço de coworking com um computador próprio ou mesmo de casa e fazer o acesso a essas ferramentas, conseguir colocar lá qual que é a produção dele diária, emitir relatórios, enfim, existe uma infinidade de ferramentas que estão sendo barateadas pelo número de ferramentas que estão vindo para o mercado, né? E então está facilitando o acesso a essas ferramentas. Não é mais algo que só grandes empresas tinham acesso, que só grandes conglomerados podiam ter esse cruzamento de dados. Não, hoje está facilitado, está mais disperso, está mais pulverizado. É isso aí. Eu me lembro que em 1997 eu era gerente na Fininvest, que não existe mais, né? E eu tinha 250 operadores na filial de São Paulo, cobradores. E a gente implantou um sistema de discador eletrônico automático chamado Melita na época, que hoje é o Aspect, né? E se vocês soubessem quanto custou cada posição do Melita, custou cerca de $7.000 cada posição, né? Vocês imaginem, né? Então, assim, hoje em dia a tecnologia está acessível a qualquer empresa, né? Inclusive a uma pessoa que queira, de repente, botar vocês, a Dani está falando, né? Você está implantando um discador, né? Quer dizer, você imagina se tivesse que pagar $7.000 cada posição. Como é que seria, né? Impossível. Né? A R$5, quase 6 hoje, né, o dólar? Mas sabe que discador hoje é essencial para poder crescer. Eu diminuí a quantidade de funcionários, eu tinha bem mais do que atualmente, e eu consegui diminuir, pretendo ainda ficar com menos, né? Eles não sabem disso, mas pretendo ainda. Por quê? Porque o discador ele se torna uma produtividade muito maior. E aí, ao longo prazo, ele te dá um retorno muito eficiente. É claro que ainda a parte humana, ela vai ser essencial sempre, de você entrar em contato tanto pelo WhatsApp, porque o discador, o que acontece? O discador, ele liga, mas as pessoas, hoje, elas estão recebendo mais mensagem de texto no WhatsApp. Então, muitos casos, ainda tem ferramentas que estão se adaptando a entrar em contato com o seu cliente devedor via WhatsApp e não mais por ligação. Principalmente o cuidado que se tem que ter com o discador que liga com o telefone com o prefixo 11. A maioria das pessoas não atendem, já estão cansados do prefixo 11. Então, quem for botar um discador, tomar cuidado de botar um telefone que não apareça ser telemarketing, não aparenta isso. Isso também ajuda bastante. As meninas sabem que eu estou nessa correria essa semana, eu estava meio ausente com elas, porque como a implantação e um pouco da equipe em home, eu estava desligando alguns funcionários para poder implantar e funcionar, então a gente fica nessa correria. Mas é um negócio que dá certo, tanto remotamente como dentro do próprio escritório, né? Isso aí. E eu acho que a gente está, sem dúvida nenhuma, aí passando por um momento de transformação, né? A gente já ouviu falar várias vezes, né? Quando é que isso tudo vai voltar ao normal, né? Não, nunca vai voltar ao normal, vai ser um novo normal, né? E eu acho que é um novo normal aí com inúmeras situações e oportunidades diferentes, né? Eu trabalho muito em home office, já trabalhava antes, mas hoje eu já estou pensando assim, eu acho que no fundo você não, a maioria das empresas vai poder manter muita gente, né? Porque você imagina, nos grandes centros, né? Você tem gente aí que perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar para o trabalho. Né? Você perde 4 horas num dia, inutilmente, né? Agora o pessoal vai poder gastar alguns minutos desse tempo perdido com o nosso podcast, que eu vou lançar. Aproveito para fazer propaganda sempre. Meninas, foi ótimo. Eu queria convidar vocês agora para fazer aí uma despedida rápida, tá? Deixar uma mensagem. Eu sempre peço que quando eu faço essas tabelas aí, o pessoal deixa uma mensagem, principalmente nesse momento aí de pandemia, de repente, e aí fiquem à vontade aí para fazer uma despedida,
né? Vamos lá em ordem alfabética dessa vez, Fê. Aí a Anne, depois a Dani, depois você, depois a Érica e a Simone encerra. Pode ser, gente? Anne. Vamos lá. Então, gostaria aqui de agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Quanta a coisa interessante nós ouvimos aqui, opiniões, né, diversas, e acho que todo mundo chega no mesmo denominador comum, né? Que nós estamos aí para ser agentes de negociação, de resolução de conflitos, e estamos gerando oportunidades, né, tanto para as empresas que nós atendemos, como também gerando empregos, né? Então, nós somos aí não só cobradores, nós vamos muito além disso, né? Conseguimos auxiliar a empresas aí em todas as áreas. E a minha mensagem que eu gostaria de deixar, eu já disse isso e vou repetir, nós não estamos em crise, nós estamos recebendo oportunidades. Então, vamos deixar esse tema crise de lado e vamos ver as oportunidades e vamos fazer com que elas aconteçam, porque o país precisa de todos nós fortes. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Anne. Vamos lá. Minha vez. Eu vou terminar aqui já agradecendo, claro, todos vocês pela participação, mas eu tenho duas frases essenciais. A primeira é no momento mais difíceis que nós nos sentimos mais fortes. Não podemos esquecer nunca que nesse momento estão as oportunidades. E a segunda frase é: não me diga do que eu sou capaz, me dê a missão. Essa é o que eu quero deixar, essa frase final, porque as empresas confiam, terceirizam e a gente está ali para ajudar, e é isso que eu quero dizer. Não me diga do que eu sou capaz, me dê a missão, e o resto a gente resolve. Obrigado. Beijo, gente, até mais. Obrigado. Fê? Então, mais uma vez, obrigada por convidar. O grupo ele é representado por mim, mas ele é de todos nós, o Esquadrão da Cobrança. Queria deixar aqui o agradecimento de todas nós lá do Esquadrão. Nós somos unidas pela cobrança. A gente tem essa hashtag aí também. E eu tenho também duas frases que eu quero falar. Uma que, se a gente pensar, ela é a minha frase que eu falo sempre e é verdade. Cobrança não é só cobrança. Cobrança vai muito mais do que cobrar. Cobrança é gestão, cobrança é relacionamento com o cliente, cobrança é entregar a solução, né? E a outra, a gente não presta um serviço, a gente resolve um problema de um cliente. Então, é isso que a Dani falou. Entrega a missão que a gente vai lá e executa ela. Então, obrigada e é isso aí. Cobrança não é só cobrança. Érica. Bom, eu queria agradecer realmente imensamente vocês pela oportunidade de fazer parte desse grupo mais uma vez. E já que nós estamos na onda das duas frases, eu queria dizer também duas. Primeiro que oportunidades, elas sempre vão aparecer em momentos de crise, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas tudo parte de uma decisão. Se você decidir criar aquela oportunidade ou aproveitar aquela oportunidade, você consegue evoluir, você consegue ir, então parte de uma decisão. E outra coisa é que a gente está num panorama de grandes inovações tecnológicas, inovações dentro dessa área de cobrança principalmente, mas ferramentas servem para cobrar. Ferramentas digitais, eletrônicas, cobram. Pessoas negociam. E aí é o momento agora de a gente negociar. Negociar não é só cobrar, ligar cobrando ou dizer que está devendo. Negociar é muito mais profundo, tem mais ênfase e nuances do que a gente pode imaginar, né? Então, agora é a hora de negociar. Então, muito obrigada a todas por dispor desse tempo nesse sábado e foi muito bom, foi muito produtivo, tenho certeza que para todo mundo. Muito obrigado. Simone? Bem, quero agradecer, muito obrigada aí a todos aí também pela oportunidade, todos que nos ouviram, né, que vão nos ouvir.
E eu acho que assim que sem sonhos a vida não tem brilho, né? Como diz o Augusto Cury. E ontem eu até fiz um post aí embaixo, eu complementei: sem cobrança você não recebe a dívida. Aí vou pegar o gancho aqui da Érica, acho que é sem negociação você não recebe a dívida. Porque hoje com a humanização a gente tem que ouvir para negociar, para poder receber. A gente tem que ter empatia, acho que esse é o momento, né? Legal. Bom, meninas, queria agradecer vocês. Tinha uma série de perguntas, acho que dava para a gente ficar aqui a tarde toda falando desse assunto que todo mundo gosta bastante, que eu acredito muito aí em muitas das frases que vocês falaram. Eu tenho certeza que eu já falei de uma certa forma muitas vezes, né? Eu acho que pegando aí, o cobrança não é só cobrança, né? Eu acho que é muito além disso mesmo. A questão da negociação, né? Não é só ligar e pegar uma promessa de pagamento, é ajudar o cliente a direcionar o inadimplente, né? Essa coisa que a Dani falou da vender sem recuperação é doação, achei fantástico, e é um pouco disso mesmo, né? Pô, às vezes o cara se contenta em perder, pô, e não, né? A gente está aqui e muitas vezes ele perde porque ele mesmo não estabeleceu uma condição, né? Porque eu falo sempre, o inadimplente não é o picareta, é o cara que está fragilizado, né? E muitas vezes a gente é o canal para que ele consiga resolver esse problema, né? Então, acho que fazer cobrança tem um papel, sem dúvida nenhuma, social, importante para que a gente possa inserir uma pessoa de novo no mercado do crédito. E eu acho que vocês têm feito esse papel aí, foi muito importante, muito legal conhecer vocês, né? Foi um prazer aí estar dividindo esse espaço com vocês, né? Esse sábado que nós estamos gravando esse vídeo aqui, né? Que vai ser um desafio editar esse vídeo para pegar um pouquinho do que cada um falou de melhor, né? Mas legal, mais um pouquinho de trabalho para mim. Vou ficar feliz e com muita satisfação em fazê-lo. Então, meninas, mais uma vez, muito obrigado, né? Não deixe aí de assinar o canal. Vocês, espero que já tenham assinado o meu canal, né? Então, curtam o vídeo aí, a galera. Por favor, compartilhem, avisem mais gente, porque o conteúdo aqui foi muito produtivo hoje. Mais uma vez, obrigado, meninas, e aí até a próxima.